Pessoal, então, último vídeo aqui sobre máquina CC com a resolução de alguns problemas. Eu peguei o mais fácil e o mais difícil da lista, tá? O P1 e o P13. Então, o problema P1 é muito simples, basicamente ele dá um motor CC, que, independentemente da configuração, ele diz que ele está girando a 2000 RPM, que o K da máquina é 30, que o fluxo é 0.035, e basicamente ele quer saber o valor da tensão induzida, considerando que a potência seja 1,1 kW e que a resistência de armadura seja zero, ele quer saber o valor da corrente de armadura e ele também quer saber o valor do torque, né, que é um IA. Tá meio feio isso daqui. Bem, então, primeira questão é trivial, né? Tensão induzida é o Ka vezes o Φ vezes o ômega, que tem que ser em radianos por segundo, tá? Para a resposta. Então, para converter de RPM para radianos por segundo, basta multiplicar por π sobre 30. Então, deu 209,43 radianos por segundo. Multiplicando as três coisas, a gente chega que a tensão induzida interna é de 220 volts, o que é uma mera coincidência, tá? 220 volts não tem nada a ver com a tensão da rede. Bem, a letra B quer saber a potência, né? Quer saber a corrente. Como a resistência é zero, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Aqui a gente tem... Aqui é um gerador, na verdade, né? Como a gente tem que a resistência é zero, a tensão no terminal, pessoal, isso daqui é zero, né? Então a tensão no terminal, o VA, é igual ao EA, certo? Então eu posso dizer que se a potência nos terminais é 1,1 kW, então a potência vai ser VA vezes IA e VA é igual a EA. Então a potência vai ser EA vezes IA. Né? Então o I vai ser a potência dividida pelo EA, que vai dar 5 amperes. E por último, o torque, né? Que vai ser igual a constante da máquina vezes o fluxo, que já deu no exercício, vezes a corrente. Multiplicando tudo isso, a gente vai ter 5,25 Nm. Beleza? Então, basicamente esse exercício é esse, bem tranquilo, né? Aí tem 3 exercícios no meio do caminho, a gente chega no P12, desculpe, que é o mais difícil da lista, disparado mais difícil da lista. Tá? Esse exercício realmente é um exercício difícil. Bem, já caiu em prova, inclusive. Então, esse exercício, basicamente eu tenho um gerador CC paralelo que ele vai alimentar um motor CC de ímãs permanentes que consome 500 watts, uma bateria que possui internamente 36 volts e resistência de 10 ohms e uma carga eletrônica que puxa de forma constante 10 amperes. Né? Aí tem um dado do exercício que está incorreto. Tá? No exercício diz que a corrente máxima do gerador é 20 amperes. Na verdade, a corrente máxima do motor é 20 amperes. Tá? Eu tinha feito essa correção na prova e acabei não fazendo a correção para a lista de exercícios. Beleza? Então, ela é a corrente máxima do motor, que é 20 amperes, não do gerador. Beleza? Bem, então basicamente a gente vai ter um gerador CC paralelo. Então aqui a gente tem a armadura do gerador CC. Aqui a gente tem o campo do gerador CC. E esse gerador CC em paralelo ele alimenta uma carga eletrônica que consome 10 amperes. Ó, se é uma carga que consome 10 amperes, é uma fonte de corrente que consome 10 amperes. Basicamente isso. Alimenta também, considera-se que está conectado no paralelo, né? Alimenta uma bateria, está sendo carregada, a bateria tem uma resistência interna de 10 ohms, então aqui a gente tem a bateria. E alimenta um motor CC, cuja potência no eixo é 500 watts. Aqui a gente tem um grande problema, que a gente tem um circuito em que aparece um elemento de circuito que consome potência, não é resistência, nem tensão, nem corrente. Então fica um pouquinho complicado de modelar isso. Bem, vamos pensar, né? Então a resistência desse gerador é muito baixa. Talvez eu conseguisse desprezar essa resistência e considerar que eu tenho 60 volts, que ele diz que tem 60 volts dentro do gerador internamente, né? Que é 60 volts. E considerar que 60 volts é um terminal, igual no P1, né? Que a resistência era desprezível, enfim. Então, considerando essa solução inocente, né, a gente vai ter que a corrente terminal vai ser essa corrente aqui, mais a corrente dessa carga aqui, né, que daí vai ser 60 menos 36 dividido por 10. E se eu desprezar também essa resistência aqui, né, eu posso dizer que eu tenho 60 volts aqui também. Então, aqui eu vou poder dizer que essa corrente, né, vai ser 500 dividido por 60. Né? Então, eu vou ter um total de 20,7 amperes no terminal. A corrente de campo vai ser 0,29 amperes, 60 dividido por 207. A armadura vai ser 204 amperes.
que é isso que ele pede, né? Ele pede a corrente de armadura, ele pede a potência e ele pede a rotação. Ele pede também a tensão de terminal, né? A potência interna, né? A potência eletromecânica vai ser o EA vezes a corrente de armadura, que vai me dar 1,22 kW. E a minha rotação vai ser igual, né, o ômega, né, seria EA sobre GAF vezes IF. E aí ele multiplica por 30 sobre π para converter para RPM, né? Então, isso aqui é o N. E daí, fazendo esses cálculos, deu 1056 RPM. Mas esse cálculo, obviamente, está errado, tá? Por quê? Primeiro, né, eu vou ter uma queda de tensão aqui. Então, essa tensão aqui não vai ser essa tensão aqui, tá? Infelizmente, não vai ser a mesma tensão. E segundo, aqui eu tenho uma fonte de potência, né? Então, eu não posso garantir qual que é a tensão que tem nesse negócio. Então, assim, não é tão fácil, tá? Na verdade, é bem difícil a resolução do exercício. A solução correta, então, pessoal, ela tem 2 passos essenciais e depois o resto dos passos é só um complemento. O primeiro passo é a aplicação do teorema de Thevenin, tá? Para poder isolar a carga, o elemento de circuito que é indesejado, tá? Quando eu dei esse exemplo, esse exercício na prova, o pessoal não sabia como... eu tinha passado um exemplo bem parecido, mas o pessoal não conseguiu abstrair. E também tinha uma fonte de potência, enfim, eles conseguiram lidar com as outras cargas, né? Mas, essencialmente, você tem que aplicar o teorema de Thevenin. Nos terminais, né, se eu tivesse modelado e colocado no meio isso daqui, eu teria de abrir no meio do circuito, né, não no final. Mas eu tenho que me livrar dessa fonte de potência porque eu não sei analisar ela, né? E aí eu tenho que descobrir qual é a tensão do circuito aberto e qual é a resistência Thevenin para poder fazer um modelo equivalente Thevenin, né? Então a tensão do circuito aberto, se eu abrir o circuito ali, eu vou ter um circuito dessa forma aqui. Obviamente, se a resistência aqui vai para o motor, não vai interferir na tensão do circuito aberto quando passa a corrente por ali, né? Então aqui eu vou ter um grande nó, né? Esse daqui é um grande nó, tá? Calculando a tensão desse nó, eu consigo descobrir qual é a tensão do circuito aberto, porque essa tensão aqui vai ser diretamente a tensão do circuito aberto do nó, porque aqui não vem corrente, né? Aqui é igual a zero se o circuito for aberto. Então, resolvendo esse nó, se eu não fiz nenhuma conta errada, a gente chega em 55,7 volts, né? Então, um pouco abaixo dos 60 volts, como esperado. Era esperado que tivesse 60, né? Mas devido às correntes que consomem, tem uma queda de tensão considerável nessa resistência de 5 volts, que baixa para 55,7 volts. A essência Thevenin, eu abro a fonte de corrente, curto as fontes de tensão, eu vou chegar nessa condição de resistências em paralelo em série, né? Aqui a resistência do motor interno importa, que se eu também não fiz nenhuma conta errada, vai dar 1,227 volts. Percebam que, assim, algumas vezes eu erro as contas, tá, pessoal? Coloco no vídeo, às vezes erro de calculadora mesmo. Se eu estiver errado, vocês me avisam, tá? Eu revisei esses cálculos, mas vai saber, né? Bem, aí, aplicando... Eu perdi o gabarito da prova há muito tempo já, então, enfim. Aplicando-se o equivalente Thevenin, a gente vai ter uma... Aqui vem a segunda etapa, né? A gente tem uma fonte, todo aquele conjunto de motor e gerador e cargas pode ser substituído por uma fonte de tensão e um resistor, né, que vai ser conectado a essa carga de 500 watts. E percebam que essa corrente aqui, que se ela está conectada bem aqui, ó, ela está bem aqui, ó. Então ela é a própria corrente de armadura do motor, né? Então não é corrente do gerador essa daqui é corrente do motor, corrente de armadura do motor CC de ímãs permanentes. Então, pessoal, como é que calcula essa corrente, né? Eu tenho uma fonte de tensão, um resistor, uma fonte de potência e quero descobrir quem que é a tal da corrente. Para mim calcular isso, eu preciso usar o balanço de potência, tá? Isso vocês aprendem com a professora Ana também, mas assim, todas as coisas, vocês aprendem com a professora Ana em circuitos elétricos, mas muitas pessoas não sabem fazer, usar quando precisam, né? Porque faz muito tempo, porque os exemplos eram dados, eles não sabem aplicar num problema contextualizado do motor. Tá? Isso é um grande problema, mas acontece na parte dos alunos. Então, qual que é a ideia? A potência na fonte de entrada tem que ser igual à potência nas cargas, a soma das potências nas cargas. Isso é óbvio, né? Potência na fonte é VI. Potência na resistência é R quadrado, potência da potência é potência, né? Então, eu tenho que 55,7, que é a tensão vezes a corrente, tem que ser igual a 1,227 vezes a corrente ao quadrado, mais 500, né? E aqui a gente tem uma bela equação de Bhaskara, né? Olha só, equação de segundo grau. Uma vez eu cobrei uma questão dessas na prova em uma matéria porque os alunos acharam que Bhaskara era inútil. Aí era uma questão de eletricidade básica, eu acho, que os circuitos elétricos.
Coloquei uma questão assim, um aluno acertou. Né? Porque, né? Isso que eu tinha explicado isso em sala também. Bhaskara é inútil. Enfim, temos um caso que a gente precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. Né? E a gente resolve. Aí entra aquela questão do limite de corrente. Né? Ele falou que a corrente máxima do motor é 20 amperes, então não pode ser 33 amperes. Tem as duas soluções, são dois casos em que haveria consumo de 500 watts na potência de conversão de energia, certo? Então, se a corrente máxima é 20 amperes, eu posso ter no máximo 33 amperes aqui. No máximo 12 amperes, né? 33 eu não posso. Beleza? Apesar que eu tenho uma pequena solução para os dois casos. Então, se a corrente aqui é 12 amperes, eu vou ter no terminal, né, se eu fizer essa soma, porque eu tenho que calcular essa tensão aqui mais essa tensão aqui, né? Essa tensão aqui vai ser 500 dividido por 12,32, potência sobre corrente. Essa tensão aqui vai ser resistência vezes corrente, né? RI. Que é isso daqui é I, isso daqui é P, isso daqui é I. Né? Então, isso daqui vai dar, somando essas duas tensões, 51,54 volts. Então, no terminal, então, ó, perceba a diferença. A tensão de Thevenin, circuito aberto, se o motor não estivesse lá conectado, se só tivesse as outras cargas, eu teria 55,7 volts. Como eu tenho o motor conectado, eu tenho 51,54 volts. Tem uma queda de quase 10 volts em cima da resistência lá do gerador. Né? Basicamente, porque aqui eu tenho internamente 60 volts, agora olhando para o gerador, né, na saída eu vou ter 51,54 volts. Aí eu consigo calcular a corrente de armadura. Né? É só pegar essa tensão, a diferença de potencial nessa resistência, e dividir pelo resistor. Vai dar 24,17 amperes. Tá? Daí não faz sentido, né, ter corrente máxima de 20 amperes no gerador, porque é impossível. Só somando as cargas, assim, inocentemente já dava mais que isso. Né? Então, onde é que se divide essa corrente de 4,7 amperes? 10 amperes vai para a carga eletrônica, 12,32 amperes vai para o motor, né? 0,25 vai para o campo, né, do próprio gerador, e 1,55 vai para a bateria. Né? E aí, se eu fizer a potência eletromecânica, eu vou ter a EA vezes IA, que vai dar 1.450 watts, e não 1.220, como no caso anterior. Né? E se eu calcular a rotação tem que ser mais alta para eu poder ter essa potência. A rotação então vai ser 1225,5 RPM. Né? E aqui entra uma pegadinha, porque ela diz que o motor é 4 polos. Mas aquela regra de 1800 RPM para 4 polos só vale para máquina síncrona, né? Nem para máquina de indução. Máquina de indução vai ter escorregamento. A máquina CC, os polos até influenciam na velocidade, mas assim, eles só vão influenciar porque eles vão influenciar na constante Ka, ou no GAF. Né? Mas assim, eles não têm influência assim tão direta como tem no caso da máquina CA, certo? Então, um desses dois problemas seria isso, né? Claro, eu resolvi muito rápido esses problemas. O ideal seria que vocês resolvessem eles antes, né, de ver esse vídeo, porque, assim, tem que quebrar um pouco a cabeça, esse problema é bem difícil, tá? Eu resolvi, dei a solução, parece óbvio, né? Mas, assim, é um problema muito difícil, tá? Com certeza é um dos problemas de circuito elétrico, inclusive mais difíceis que tem. E aqui está a solução, né? Por que assim, muitas coisas de circuitos elétricos foram desenvolvidas para estudar as máquinas CC, tá? Principalmente gerador CC paralelo, gerador CC série. As máquinas CC, de forma geral, envolvem problemas de circuitos Zoom, né, bem difíceis. E justamente muitas vezes foram desenvolvidos para poder tratar problemas relativos ao estudo das máquinas CC e depois das máquinas CA também, a parte de circuitos 2. Beleza, então, pessoal? Então, seria isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, então, comentem. Deixem o like se vocês gostaram do vídeo. E é isso.